Olha, eu não combinei nada com o pastor, não, tá? Mas o Espírito Santo parece que combinou com nós dois, I eu e didn't ele. plan anything out with Pastor, but it seems like the Holy Spirit planned things out with us, because É justamente sobre fé. Eu tenho me I'm going to be talking detido about faith. nesses últimos tempos, Lately, justamente nessa questão de fé, I've been thinking about faith esperança. and hope. Por quê? Porque é o seguinte, irmãos, a Bíblia fala Because sobre the Bible talks about tempos, estações, times, eras, anos, seasons, não é eras, isso? years, E o tempo que nós estamos passando and the time we're in é o now tempo que eu vejo que nós devemos is a time that I see buscar we need to aquilo seek que o tempo está nos oferecendo. that which the times are offering Né? us. Nós ainda estamos na terra, somos still cidadãos on do earth. céu, mas nós ainda We're estamos na citizens of terra. heaven, but we are still living on Então, earth. esse momento que nós estamos passando, So this time talvez é we're o going momento que through Deus deu para a igreja, is a time that God's given to the church para que nós renovemos so that we may os renew nossos pensamentos our minds, our nessas thoughts, questões de esperança, these ideas of questões de hope fé and faith, e questões de prosseguirmos, de and, continuarmos to keep caminhando. going, of being perseverant and keep walking. Não é? E também trazer aqueles que estão com a fé bem And pequenininha, also to às bring vezes, those né? whose faith A is luz está maybe quase apagando, small, the light is o dim, fogo está quase se extinguindo. the fire's kind of dying Uma out, renovação to do bring a seu espírito. renewal to their spirit. Uma renovação para que eles venham a entender A renewal so they que can understand se estiverem em Deus, that if they're in confiarem nas Christ palavras do Senhor Jesus and they Cristo, trust o in the words ensinamento of dos Jesus and the apóstolos, teaching of the apostles, com certeza essa fé, essa Surely esperança que this às vezes está faith, this tão hope pequenininha, that ela possa sometimes se is so renovar. small can be renewed, Mas você tem que confiar em Deus, but you need to trust Amém? God. Amen? porque nós sabemos disso, né? Because we know that. Nós não estamos livres disso, é tanto que ontem, há 15 Yesterday. dias atrás, nós perdemos, né, no Brasil, 15 days ago, uma irmã muito querida, a irmã Orandi we Gonçalves. experienced the loss of a very dear De sister, ontem para Angie hoje, nós perdemos o Gonçalves. irmão Jairo Gonçalves. And we also lost brother Jair Gonçalves. Fizeram parte do nosso discipulado They were part of our discipleship, e ontem ele veio a falecer, 15 dias and he depois da passed sua away esposa devido ao yesterday, 15 Covid. days after his wife because of COVID. Talvez vocês não conheçam, mas os mais antigos aqui, o pastor Jorge hoje voltou, ó. Maybe you Tinha, don't bem, know, pastor? but É. Pastor Josley went years back O with this. irmão Jairo Gonçalves, Jairo ele é pai do Gonçalves, Jairinho, do Grupo Elo. He's Jairinho's father. Os He mais belongs to the antigos group lembram do Elo. Grupo Elo. Pois é, o irmão Jairo Gonçalves Some of you might know that group. era pai and do Jairo Jairinho Gonçalves e was agora, his graças father. a Deus, estão todos na glória. They're in A glory mãe, now. o pai e o filho. The mom, the dad, and the son Né? as well. E vamos orar pela família So let's pray for the e orar family, pela igreja ali em Vila the church as Clementino, a well, casa de in oração Vila Clementino. da Vila Clementino, porque ele era um dos homens de braço forte Because he naquela was igreja. a strong man. Né? He, Então a igreja, he played a com role in certeza, ela that church, está so sentindo muito a falta do I'm irmão sure Jairo they Gonçalves. feel that loss very deeply. Mas a Deus pertence a nossa vida, o But our nosso lives tempo, belong to the Lord. Our time ele belongs sabe to the Lord. por que ele fez isso. And He knows why E this has happened. devemos, apesar da dor, nós devemos Despite the pain, estar tranquilos e agradecidos a Deus. we must be thankful Amém? to God. Vamos trazer uma passagem bem conhecida I'm gonna e share analisarmos algumas well-known coisas passage. dessa passagem. And we can Ela fala analyze it a sobre little o bit. momento em que Jesus acalmou uma It talks tempestade. about when Jesus calmed the storm. Está lá no capítulo 8 de In Lucas. Luke chapter 8, Nós vamos ler do versículo 22 em diante. starting from verse 22. Lucas, capítulo 8, Luke 8, verso 22. 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. 26. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Amém?
So starting from verse 22, one day he got into a boat with his disciples, and he said to them, "Let us go across to the other side of the lake." So they set out, and as they sailed, he fell asleep. And a windstorm came down on the lake, and they were filling with water and were in danger. And they went and woke him, saying, "Master, Master, we are perishing." And he awoke and rebuked the wind and the raging waves, and they ceased, and there was a calm. He said to them, "Where is your faith?" And they were afraid, and they marveled, saying to one another, "Who then is this, that he commands even winds and water, and they obey him?" Then they sailed to the country of the Gerasenes, which is opposite Galilee. Amém. Olha, alguns fatos aqui que eu quero dividir com vocês. A few facts I want to share with you. A primeira coisa é o seguinte. Aconteceu um fato sobrenatural. First, there was a supernatural occurrence. Apesar do Lago da Galileia ser chamado de Mar da Galileia, Even though the Sea of Galilee, a lake, but often called the sea, né, nós mesmos já falamos, ele é um lago. we say E- ourselves, it's the Sea of Galilee. E a própria palavra diz, né, que é um lago, um grande lago. And the word itself says that it was a big lake. Verse 20. E dentre a passagem que nós vemos o quê? Que houve uma grande tempestade, um grande vento And within the passage we read, we see there was a great storm, great wind, e ondas enormes. and big waves. Mas a questão principal é como que se forma ondas enormes num lago. But the main question is, how can you have big waves in a lake? Porque ali não é água corrente, como um rio ou como um mar. Because it's not running water like in a river or the sea. Mas é um lugar que, o lago é um lugar que você tem comprimento, largura, ele é contido num espaço, grande ou A lake pequeno, is mas é contido num contained in a espaço. certain space, whether big or small. E houve grandes ondas. And there were raging waves. Deus queria falar com aqueles discípulos. God wanted to speak to those disciples. Não é? E se eu pudesse intitular essa mensagem de hoje, seria: por que você está com medo? And if I could give a title to this word today, it would be, "Why are you afraid?" Nós vemos que o Senhor Jesus, ele entrou num barco We see that Jesus entered the boat, e os seus discípulos o seguiram. and the disciples followed him. Eles tinham atravessado uma margem para outra. They were going to cross from one side to the Nós other. vemos isso no final do verso 26. And we see that in verse 26. Olha, essa violenta tempestade que veio a acontecer, This violent storm that occurred, o principal objetivo era: você tem fé? the main goal, the main question was, do you have faith? Por quê? Porque é o seguinte, irmãos, o Senhor Jesus estava, como o próprio nome diz, ele estava discipulando aqueles homens. Because Jesus was discipling those men, as their name disciples explain. Eles eram, não é, aqueles discípulos que iriam continuar a obra de Jesus. They were the disciples who would continue his work. E nós sabemos que num discipulado, And we know that in a discipleship, se não tiver provas if there's no proof, or trials, práticas, não é, practical trials, nós não formamos o homem segundo o coração de Deus. we do not become people according to the heart of God. O homem precisa de provas práticas. People need trials, practical trials. E quando eu falo homem aqui, eu estou falando de toda a humanidade. I'm talking about all people, men and women, As irmãs, as mulheres também estão incluídas nisso. all included. Se o seu viver cristão If your Christian life não passou ainda por uma prova de fé, has not experienced some sort of faith trial, você precisa de faith reavaliar process, you como está a sua vida cristã. should reevaluate your Christian life, the state Eu of estou falando de fé. I'm talking about faith. Porque, veja bem, Because check this out. provas, Trials. todo o mundo passa. Everybody Tribulação, goes through todo them. mundo passa. Everybody goes through trials and tribulations. Seja você cristão ou não. Whether you're Christian or not,
as dificuldades de se viver The um período aqui na difficulties Terra of living on earth está legado a toda a humanidade. are connected to all humanity. Devido ao pecado, se originou lá no Due to the Jardim do original Éden sin e tem originated atravessado as in the gerações Garden até of hoje. Eden and has crossed generations throughout. Mas, quando nós pegamos a noiva, a igreja When we do take Senhor the Jesus bride, Cristo, the Church of Jesus, nós também estamos nesse mundo, estamos passando we're pelas also part provações of desse this mundo. world. We're going through these trials. Nós temos aflições. We have afflictions. Mas Jesus disse para nós, But a Jesus igreja, said to us, to the church, tende bom ânimo. take heart, Tende bom ânimo. take heart. Então, para a igreja, existe um plus a mais. So for the church, we have this plus when we go Yes. through these things, this little extra, É que nós devemos ter which is that we Bom should have, ânimo. that we should take heart. A nossa fé Our faith deve estar em Jesus should be Cristo. in Jesus Christ. Porque ele diz, eu venci. Because he said, I have O mundo. overcome the world. E se nós hoje não estamos conseguindo And if today escutar isso, we can't hear that, nós precisamos de reavaliar a nossa fé. then we got to reevaluate our faith. Estamos iguais a esses discípulos aqui. É o que nós We're vamos like these ver. disciples here. We're going to see that we're just like them. E por que eu estou assim? Por que eu estou com medo? And why am I afraid? Por que a esperança fugiu de mim? Why has hope gone away from me? Eu estou deixando me afogar I'm allowing myself to drown pelo que o mundo tem oferecido? am I allowing myself to drown in what the world has offered? Pelo momento em que nós estamos vivendo? During the time that we're living. Vocês entendem agora o porquê que eu digo que nós devemos aproveitar o momento, o tempo e as estações da qual nós Do you estamos understand vivendo? now why I say É that o we should momento take de advantage of falar. the time, the É season agora. that we're in? This is the moment Deus to está nos speak dando out. essa oportunidade. God's giving us an opportunity. E nós não devemos deixar passá-la. And we should not let it go to waste. Olha, os discípulos, o que eles fizeram? What did the disciples do? Eles focaram num Jesus adormecido. They focused on the Jesus who was sleeping. E quando eles focaram a sua fé And then num when they Jesus put their adormecido, faith on sleeping eles Jesus, tiveram medo, they were afraid. não é? Senhor, Senhor, nós vamos morrer e Master, você está Master, we're dormindo, perishing, Senhor. and you're sleeping? Né? Salva-nos, Save us, por favor, please. venha até nós. Olha, quando nós olhamos When we com os look nossos olhos humanos, through our human eyes, nós não conseguimos ver um Deus vivo. we're not able to see a living God. Nós não conseguimos ver um Deus de ação. We're not able to see a God who takes action. Nós não conseguimos ver um Jesus de milagres. We're not able to see a Jesus Nós who não performs conseguimos ver miracles, um Jesus que tudo pode. a Jesus who can do all things. Nós não enxergamos nem mesmo que nós somos nova criatura em We don't Jesus even Cristo. see clearly that we are new creations in Jesus Porque nós estamos focando because we no are que é focusing material. on what is materialistic. Eles estavam focados num Jesus They were focused que materialmente On estava Jesus. cansado. who was physically tired. Materialmente ele precisava de adormecer, He needed de to rest, descansar. to sleep. Jesus aqui é homem, é Jesus carne. is man, right? He's flesh. Então ele tem tudo que um ser humano precisa de ter, de So he descansar, has de what alimentar. He needs what humans need, which is to rest, Não é? to eat, right? E os discípulos fizeram o quê? And what do? Focaram no Jesus homem. Focused on the man of Jesus, the person who was sleeping. A grande pergunta que eu sempre faço para mim, e eu tenho uma resposta, The question I always ask seguinte. myself, and I do have an answer, is se eles, os discípulos, naquele momento em que as ondas ali já entravam no barco, a água If in the invadia o time- barco, if in that moment when water was already starting to invade the ship, when they were already in the storm, se eles voltassem os seus olhos if they focused their eyes para o Deus que tudo pode, towards the God who can do all things, eles poderiam acalmar aquela tempestade. they would have been able to calm. Would they have been able to calm that storm? Lhes faltou fé.
Faith was lacking. Lhes faltou coragem. Courage was lacking. Lhes faltou o principal. The main thing was lacking. Relembrar os ensinos que Jesus já tinha passado. Remembering the teachings that Jesus had already shared with them. Relembrar os feitos que eles tinham visto com seus próprios Remembering olhos. the things they'd seen Jesus with their fazia. own eyes that Jesus had done. Isso, irmãos, nós só enxergamos com os nossos olhos da fé. We only see that Nós não when conseguimos we look enxergar with eyes isso com of os olhos faith. materiais. Porque When we toda look vez with que nós with our voltamos material, like fleshly eyes, we can't see these things with the human eyes. para o nosso eu, o nosso material, We often turn to ourselves or to material things, to our physical beings. nós não temos como enxergar as coisas espirituais. There's no way to see spiritual things. Nesse momento, os discípulos, eles voltaram In this e, moment, the como se disciples diz, Senhor, você não está se importando? came and they said, Lord, don't you care? A situação está péssima. The situation is dire, E o Senhor está dormindo? and you're asleep. Irmãos, quantas vezes nós nos comportamos assim? Many times we behave that way as well. Em vez de nós entregarmos, né, Instead of esses surrendering. nossos momentos de aflição, These moments of nós affliction, entregamos esses momentos de incerteza, surrendering these moments of uncertainty, de que muitos dos nossos projetos para o futuro where many of the projects that we não have são for the mais future passíveis de se realizar. no longer are going to happen. Nós fazemos o quê? What do? Damos um passo atrás. We take a step back. Nós, na realidade, nos colocamos como os discípulos, dando ordem. We put ourselves in the same Como place é que é? as Você está disciples, dormindo, você tem giving que orders, acordar. giving orders, saying, "You're sleeping, you gotta wake Nós up." não reverenciamos a Deus, nós não louvamos, We don't nós show não reverence adoramos, towards God. nós não We don't colocamos as worship nossas Him. We don't dificuldades praise Him. diante We don't dele. put our difficulties before Him. Mas parece que nós colocamos Deus numa It's like we parede. put God against one wall, Então, Deus, agora, against resolve. the wall, Como and we que say, é? Olha aí God, como que what eu are you gonna tô. do now? Are you gonna solve Olha this o momento que eu estou problem? passando. Look what I'm going through. Se tu és Deus, If you're God, hã? right? Resolve. If you're Prova God, then pra mim que solve it. você Take é care of this Deus. problem. Prove to me that you're God. Irmãos, nós esquecemos uma coisa. Brothers and sisters, we forget one Deus thing. sempre God, será Deus, will always be independente da nossa opinião sobre isso. no matter what our opinion is Ele regarding that, vai continuar He will sendo Deus. continue to be God. Ele não é homem He is not para man, que minta. a man who would lie. Ele não é homem para que volte a sua palavra. He's not a man who would turn back on his own word. Ele continua sendo Deus. He continues to be God. E os discípulos esqueceram disso. And the disciples had forgotten that. Porque no momento desse em que eles deveriam Because in the moment that they should have exercitar a sua fé, exercised their faith, eles voltaram os seus olhos they turned their eyes para o acontecimento to e não para o the Deus do circumstance acontecimento. and not the God of the Essa é a circumstance. diferença. That's the difference. Toda vez que nós focamos Every time we no focus problema on the problem, e não em quem pode nos dar a and not on solução the do one who can problema, give us the solution to the problem, nós vamos ter dificuldades. we're going to have difficulties. Nós vamos ter dificuldade de entender We're going to have difficulty understanding como que nós podemos encontrar a solução. how we can find the solution. Por isso, muito fracasso That's why many failures no meio cristão, in the Christian world, sim. Nós vemos que a fé ultimamente we see ela that faith está sendo realmente lately provada is entre o really povo being de tried Deus. amongst the people of God. E eu acredito muito And I naquilo que firmly o Senhor believe Jesus Cristo disse in what também, Jesus said as well. que no final Which is that in the haveria end um there would remanescente, aqueles que permaneceram Those who would fiéis. stay faithful. Eu gostaria que você que está aqui na I would igreja, like você que you está nos who's assistindo, here, online olha, or in person, estivesse nesse remanescente. to be one of those who remains faithful. Não é? Porque o medo, ele Because paralisa. fear paralyzes us. O medo, ele tira a confiança. It removes trust.
o medo, ele confunde a Fear nossa confuses mente. our minds. E aí, nessa confusão, And in nessa this confusion, paralisação, in this being paralyzed by fear, o diabo ele se aproveita. the devil takes advantage of it. Tá? A maior questão é o seguinte: o diabo, The devil, ele aproveita the biggest thing dos is the devil momentos takes de advantage of the fraqueza. A Bíblia moments está of cheia weaknesses. desses exemplos. The Bible gives examples of that. Se nós voltarmos à tentação de If Jesus, we look back to o diabo não Jesus' apareceu no temptation, primeiro dia, the devil didn't come não on day apareceu no one, segundo, não Didn't come apareceu on no day 10º, or on mas the apareceu no 10th day, final dos 40 but dias. towards the end of the 40 days. Jesus, como homem, ele Jesus, estava as a man, he was fragilizado already fragile materialmente, in that state, mas physically não fragile, espiritualmente. but not spiritually fragile. Essa é a diferença. That's the difference. Podemos estar fragilizados We may materialmente? be physically Com fragile, certeza. sure, Mas espiritualmente não. but spiritually, no. Nós não podemos estar We fragilizados cannot allow espiritualmente. ourselves to become spiritually fragile. Olha, o diabo veio e colocou ele, devil inclusive, came como Deus. And Se placed você him é as Deus, God. atire-se dessas He pedras. said, Os "You- anjos if vão you're vir e God, vão jump down from these te rocks. amparar." The angels will come and they'll catch you. E o Senhor Jesus sempre And respondeu Jesus pela palavra. would always respond using the word of Não God, é? right? E assim está This, escrito. this is written. Irmãos, And then he assim está escrito. This De is Gênesis written. a Apocalipse. From Genesis to Revelations. No momento da sua fragilidade, In your moment do seu of medo, frailty, in your fear, o que você precisa what you está need escrito na palavra is de Deus. written in the word of God. Essa é a nossa That viva is our esperança living hope. de encontrarmos na To palavra find de in the Deus word of God todas as respostas all que the nós answers precisamos that para we os nossos need momentos. for our different moments in our lives, Sejam eles bons, whether sejam good eles ruins. or bad. Deus está presente. God is present. Pastor Joel voltou lá Pastor na época dos Joel dinossauros. Went all the way back Depois a to gente the faz times 18 of anos, é assim, né, dinosaurs pastor? with that hymn. É, eu tô com 18 e He meio, went o all the pastor way aqui tá com back. 19 já, o Tony That's how it is when you start getting a beirando little os bit 19. older, you know. É. Past 18 is how it is. Deus está aqui. God is here, right? We were singing in Tão that hymn, certo God is como o ar here. que eu As respiro. surely as the air that I Olha, breathe. olha, nós cantávamos isso em acampamentos, né? We used to sing that in camps É, when na we were young. igreja. Antigamente chamava reunião da mocidade. Olha, você vê, Used to be voltei called, muito like, tempo agora, né? Youth meetings, É. meetings of Meu the pai young me ones. contava essas histórias. But I like to share some of these old stories. Não é? Mas Deus God é aquele mesmo lá de Is trás. the same that he was Deus back then. é o mesmo today. hoje presente. He's still this present E God. Deus será amanhã, ou depois da manhã, ou And no tomorrow futuro, and o the day mesmo after, in the future, Deus. He'll still be the same A God. Bíblia diz que Ele é Deus de The Bible says that he eternidade is God a From eternidade. eternity to eternity. Irmãos, como nós podemos não praticar a nossa fé How num can we Deus que not é de practice our eternidade a faith eternidade? When we have a God who's from Um eternity Deus que to tudo eternity, pode, A God who um can do Deus all que things. tudo nos dá. who gives us all things. Essa semana eu estava meditando This e week I caí was em Isaías meditating. 64:4. On Isaiah Pode colocar para mim, Isaías 64:4? 64:4. Você vai mais rápido que eu buscar na Bíblia aqui. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. It says this, Irmãos, From of old, no one has heard or perceived by the ear, no eye has seen a God besides you, who acts for those who wait on him. aí eu fiquei pensando, So I was um thinking, tempo, falei assim, gente, and I said, é desde a antiguidade. this is O from que é of old. antiguidade para você? What does Pode of ser seus old avós? mean? Maybe Seus times of your bisavós? grandparents, your great-grandparents, Pode ser sua árvore genealógica toda. maybe your whole Não sei de genealogical qual tree. ponto você vai partir, mas ele I é don't know where you Deus start from, desde a but he antiguidade. is God Desde o from ponto of que você old, quiser whatever partir of old no means seu to you. passado. In your past, Ele é before Deus. you. He is God. E não se viu outro. And no one has seen anybody besides him. Irmãos, Ele trabalha para He aqueles works
que nele espera. for those who wait on O him. trabalho é de Deus. Há um hino, He parece que do acts. grupo Milad, que diz que Deus... There's a member from a Não group estou me that lembrando says, aqui. Mas que nós devemos apenas descansar, que Ele é que trabalha por nós e nós devemos that we should apenas rest and he works for descansar. us and we should just nele. rest in him. Mais ou menos assim a letra, Something não me along those lembro lines. There's a lyric perfeitamente aqui. from a song that says something along those lines. Isso, esse mesmo. Isso, o seu trabalho é descansar em mim. Your job is to Porque rest Ele in é me que trabalha, irmão. because he acts on our behalf. Olha que trabalho bom, hein? And that's pretty Que good, huh? patrão bom. What a great Não, boss. não. Descansa em mim. He says, "Rest Descansa in em me." Deus. Rest in God. Com certeza, não é? Descansa em mim. Rest in me. Irmãos, aqui na tempestade, In the storm, os discípulos não descansaram. the disciples were not resting. Eles se afligiram. They were afflicted. They were worried. Se eles tivessem descansado em Deus, Had they rested in God, eles mesmos poderiam estar certos que Deus agiria. they would have been certain that God would act. Talvez essa seja a maior prova que Jesus queria passar para eles. And maybe that's the Que biggest thing Jesus independente do wanted to Senhor show them, Jesus, is that independent of Jesus, estar descansando be o like seu corpo resting, material pelo independent cansaço, of his body being resting physically, ou se Jesus estivesse acordado junto com eles, vendo or todo if he aquele was fenômeno awake with them, acontecer, seeing what was going on, no matter what, se eles descansassem If they no had Senhor rested da on the tempestade, Lord, o during the Senhor da storm, tempestade the acalmaria. God of the storm would have A calmed them. resposta estava com eles. The answer was with them. A resposta estava com os The solution discípulos. was with the disciples. Eles precisavam buscar They needed to seek a um Deus, a God, buscar do fundo mesmo, né, to da seek sua from the alma, deepest do part of seu their corpo, soul, their body, a fé, faith, a esperança, hope, para que o milagre fosse so realizado. that a miracle could occur. Eles poderiam ter sido os protagonistas They could have been the protagonists de acalmarem a tempestade in calming the storm através de um Deus through a que tudo God pode. who can do all things. Jesus, Jesus, o que ele fez? what he did Ele acordou was he Foi woke lá. up and he went e acalmou a tempestade. and he calmed the storm. Hã? Olha para você ver. O ato do Senhor Jesus The act of Jesus. não teve nenhuma complicação, alguma coisa mirabolante, There were não é? no issues Ou um teatro todo em volta para acalmar aquela theatrical tempestade. doings. Não, No. simplesmente ele He pediu simply para que aquilo fosse cessado. asked for it to stop, for E the storm assim to calm. aconteceu. And just like that, it happened, Não foi? right? Teve alguma coisa complicada? Is there anything complicated about this story? Jesus acalmou a tempestade. Jesus calmed the storm. Irmãos, há muitas coisas Brothers and sisters, there's many que things nós, that we, com a nossa fé, with our faith, com o Espírito Santo que habita em nós, with the Holy Spirit who abides in us, com o Jesus a qual nós cremos, with Jesus in whom com we o Deus a believe, qual nós adoramos, with the God that we worship, nós podemos fazer. Nós não able precisamos to do ficar many things. terceirizando as coisas. we don't need to be Eu não estou jogando aqui contra os pastores, não, até porque eu sou, né? Então, having someone estaria else falando do contra things, eu turning to mesmo. someone else to do things. Mas muitas coisas, às vezes, que nós Many things trazemos aos nossos líderes, That we bring to our leaders, nós, se tivéssemos a nossa fé we, renovada, if we had our se faith tivesse a nossa fé renewed, firme, and nós firm, mesmo we ourselves poderíamos would be able resolver através resolve these da oração, problems through do prayer clamor and crying a out to God, Deus. instead of Não é? trying to bring it to somebody else. Eu não estou dizendo para você não buscar o seu líder, I'm not saying you shouldn't go to your leaders, seus pastores. your Não, não pastors. estou dizendo isso. I'm not saying that, Mas eu estou dizendo but I am saying que isso, às vezes, that sometimes prova shows quão é a pequena fé que nós temos. the small faith that Ou we have, quão é how o momento it em is. que a fé, ela and where that moment is entra where our faith num declínio.
begins to espiritual decline. na nossa vida. Nós não Spiritually. podemos deixar isso. And we can't allow that to happen. Eu lembro de um ensinamento de um dos irmãos que me discipularam. I remember a teaching muito from a tempo brother atrás. who discipled me a while ago. Ele sempre falava assim, olha, He would say, eu prefiro I prefer que as ovelhas venham até mim that the sheep will come to me para orarmos juntos, para to pray agradecermos a together, Deus to thank God pelo milagre, for the pela miracle, cura, por uma for vitória healing, alcançada, for a de victory, quando eles vêm me pedir oração por isso. then for when they come and ask me to pray for that, Porque eu those vejo things to que eles happen, são Because then capazes de I see fazer that essa they're intercessão capable diante do Pai. of praying before the Father. Mas não fazem, porque a But they fé don't do it sometimes because their está quase faith morta. is too small. Isso ficou gravado na minha mente. And that stayed Mas in não my mind. é mesmo. Não Right? é? Think about it. Nós pastores estamos aqui. We pastors who are here, Vamos ser sinceros. let's be É honest. muito melhor quando chega Isn't um, it ó, better when pastor, somebody quero comes to you and they say, agradecer a Pastor, Deus pela I just vitória. want to Vamos thank orar the Lord for porque this victory. eu pedi a Let's Deus pray e Deus 'cause me I asked the respondeu. Lord and He responded. Não que nós não vamos orar quando It's not você that we vem won't com pray when you uma come questão apresentada a nós. Até presenting porque é nossa something before responsabilidade Because apacentar part of o our rebanho de responsibility Deus. is to Não do por that, to help força, guide nem por violência, the mas, como diz o versículo, pelo Espírito the sheep. Santo de Deus. not by force nor by Até might, porque está but by sobre the os Spirit. nossos ombros dar conta de cada um de vocês a Deus. Because nós temos que ter it's part of our responsabilidade sobre role isso. to come to the Lord on your behalf, and we take part Não é? in that. We take that Mas com responsibility. certeza, gente, olha, as nós somos, leaders. como eu disse, apesar de sermos salvos, nós somos ainda pecadores, Like I somos said, although humanos. we are saved, we are still sinful. We're humans. E é melhor, gente, cantar parabéns do And que it's chorar. better to Não? sing happy birthday, Ué, é lógico, é. than to cry, Com right? certeza, é. Não é? to have a É melhor praise se report, alegrar do que chorar, to be é. joyful than to be Pensa bem. sorrowful. Hã? Olha, talvez eles tenham esquecido quando Jesus falou assim, Maybe they forgot Olha. when Jesus said, nem os passarinhos se preocupam, the birds don't Vocês são even worry, preocupados? and you're worried? né? Mateus também tem uma passagem no capítulo 9, verso 2, que o Jesus fala, filho, tem de bom ânimo, 9, perdoados são os teus pecados. where he says, Às take vezes, heart, nós my não son, your acreditamos, sins are né, forgiven. Sometimes we don't believe Nós não that. acreditamos isso, que os nossos pecados foram We perdoados. don't believe that our sins have been forgiven. Foram sim, But they have been. foram. They have been. Acredite, Believe it. porque se você não acredita que o seu 'Cause pecado if you foi don't believe that perdoado, your sins have been forgiven, você está negando a própria morte do Senhor Jesus then Cristo you're na cruz do denying the Calvário. death of Jesus on the cross. Irmão, João 3,16, porque Deus amou o mundo John de tal maneira que 3:16. deu God o seu loved the Filho world that unigênito, he gave his para que one todo and aquele que only nele Son, cresça so that all não that believes pereça, in him mas would tenha a not vida eterna. perish, but have Se eternal nós life. cremos, If we nós believe, temos a vida we eterna. have eternal life. E that's it. And Pronto. that's it. Não tem como espichar. mas talvez, There's no quem extending sabe, it or aquilo ali, adding to aquilo it. outro, Oh, aquela but maybe vírgula, aquele this ponto, and aquela that, exclamação, interrogação. you know. Não! There's no questioning Você that. tem a vida You eterna. have eternal life. Por isso é a nossa viva esperança. And that is our living Porque hope. cremos em Jesus Because we believe in Cristo. Jesus. Não morto, mas um Jesus Cristo Not Jesus who's ressuscitado. dead, but Jesus Está à risen and destra de resurrected. Deus, Pai. E And is next to intercede the Father por and nós. intercedes on our behalf. Isso tudo se encaixa dentro dessa tempestade? All this fits into the storm, Se encaixa. right? Irmãos, essa é a nossa vida diária. That's our daily life. Mas quando vierem esses pensamentos, But when these thoughts come, né, como Paulo diz, né, por isso nós temos que ter o capacete, né, like em Paul Efésios, says in porque o Ephesians, diabo ele we vai should have the helmet of lançar salvation seus because dardos. the devil will cast things against us. Então, So ele vai lançar, he will cast these mas não things. significa que nós But it doesn't mean podemos ser feridos.
that we will be hurt. Porque se nós that we will estivermos be com o wounded. capacete da Because if we salvação, have the helmet of os dados vão salvation, bater e vão these darts, these voltar. fiery darts Mas se will nós não tivermos bounce cobertos com o back. capacete da But if we're salvação, not covered os by dados the vão helmet of bater salvation, e vão then nos it will ferir. hit us and injure us. É isso que o diabo faz, ele lança And that's dado what the todo devil dia. does. He Lança fires flecha todo those dia. darts each day, 24 horas. 24/7. E aí? Nós estamos revestidos com o capacete So are we dressed with the helmet of salvation? da salvação? É uma pergunta. It's a good question to ask. Talvez aqui os discípulos tivessem tirado o capacete Maybe por here alguns the momentos. disciples had taken it off E quando for a eles little bit. tiraram esse capacete em algum And when momento, they did, eles se viram. they saw Ah, themselves. vamos dizer, né, num dito popular. Agora eu vou te complicar. Maus lençóis. Okay. Maus lençóis. Numa situação não tão Well, boa. they found themselves in a very tough situation. É. Olha, He used an expression in Portuguese. a questão toda é quando Jesus entra So when Jesus comes, e ele acalma a situação, And ele he acalma aquela calms the tempestade. Na verdade, ele estava mostrando para os discípulos. he was showing to the disciples, Primeiro, first, existe um Deus que tudo pode. that there's a God who can do all things. Existe eu, Jesus, que estou aqui nesse momento com Second, that vocês, there's me, nessa Jesus, who's tempestade, here in this moment with you in the storm. que representa a Deus, porque eu e o I Pai represent God somos because the Father and I are Jesus disse one, isso. right? Jesus says that. E devido a eu e o Pai sermos um, And due to the Father and I being eu mando one, que essa tempestade se acalme. I'll tell this E storm ela to calm, se acalmou. and it will calm, and it did. Irmãos, nessa unidade, In this nós estamos unity, sendo um com we o are Pai. becoming one with the Father. Nós temos sido um We have com a been one Trindade, with the divina. Trinity, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Father, Son, and Spirit. Que o Espírito Santo está em nós, porque nós The Holy somos o Spirit's templo in do us Espírito because we're the Santo. temple of the Holy Spirit. Jesus intercede Jesus por nós, intercedes on our behalf à destra de Deus Pai. at the side of the Father. E Deus é o nosso And God Criador. is our Creator. Deus é o que fez o plano. He Para came nos up with a resgatar. plan to rescue us. Nós temos sido um We have com essa been one Trindade divina. with the Trinity, with the divine Trinity. É um momento de pensarmos. Think about it. Isso vale muito para a nossa vida cristã. That's very valuable. in Isso our vale Christian muito life. para a nossa viva esperança. It's very Isso valuable vale muito for our living para o hope, crescimento da nossa for fé. the growth of our faith. Na realidade, essa é a diferença. That's what makes a difference. Essa é a diferença. That's what makes a E nos difference. faz ser chamados de cristãos. We are called Christians. Não é? Porque é justamente isso. Jesus, ele não Jesus. quer nos ver doesn't wanna permanentemente see us. com medo. Permanently afraid. Jesus poderia deixar aquela tempestade He could allow se that prolongar, storm to keep going, não terminar, to not come eles to an atravessarem end. aquele mar They could have revolto, crossed the whole lake like that. with the chegar na storm outra still going. margem com a And get to tempestade, the other side with the storm still going. descerem do barco com a tempestade And come out of the boat. e nenhum mal lhes ter acontecido. And nothing, poderia. maybe nothing would have happened to Jesus, them, right? Jesus could have done that. ele He tinha could have o controle allowed the em suas storm to mãos. continue. Mas ele parou aquela tempestade But he stopped it. He para calmed mostrar the àqueles storm to discípulos show the disciples que that eles estavam com medo, they were afraid porque eles tinham esquecido de because they had voltar os seus forgotten olhos to turn their eyes para um Deus to the God que poderia resolver a situação. who could take care of that situation. Eles tinham esquecido They had forgotten da fé faith e tinham deixado o medo tomar conta. and allowed fear to take over. E Jesus acalmou a Jesus. tempestade para mostrar Calm the storm to show que aquilo que é divino, that which is quando é divine, buscado, when it is sought é out, resolvido. it resolves Amém? problems. E olha, o último versículo diz que eles And look, ficaram the last maravilhados. verse, Quem é says esse que that pode they até were- acalmar uma they tempestade? were asking, who is this? They were marveled. Who is this that can calm Eu the encaro storm? isso como negativo. Não pelo que Jesus fez, Not for mas what pela Jesus had admiração done, deles. but for how Gente, they eles eram admired that. They were discípulos. marveled. They Eles were estavam andando com o disciples. mestre. Como que They você were pode walking duvidar do with seu their master. mestre? How can you doubt your master?
Como que você pode falar assim, não, mas ele é capaz de fazer How isso? can you say, É, man, o seu he's mestre é capable of capaz de that? fazer isso. Yeah, your master's capable of doing that. Quando você está na escola, você tem que acreditar no que o When you're in professor school, faz. you have to believe and trust what the teacher does and says. Você tem que acreditar no que o professor te passa. And trust Que in aquilo é what they verdade. share with you, that that's true. Que aquilo será para o seu aprendizado. That it's for you to learn. Porque se você fica admirado, Because if fala, you não, marvel, mas ele é capaz de fazer isso. and you're É, like, ele é oh, capaz but de he's fazer able of isso. doing that. É Yeah, lógico he's que able é. to do that, of course. Isso eu estou olhando na nossa vida cotidiana. Hã? Even in our daily lives. É como você chamar um pedreiro, um carpinteiro ou It's as if um you called a carpenter eletricista or an electrician e não ter confiança no serviço que ele vai fazer. and you didn't have trust in the work Como that they would assim? do. Ué, How? se ele é eletricista, Well, ele vai if resolver o meu they're an problema. electrician, then they should be able to take care of that problem. Se ele é carpinteiro, If they're a carpenter, ele vai resolver o meu problema. Se they é should be pedreiro, é a able to mesma solve forma. your problem and do what needs to take care of it. Irmãos, não existe 99% de confiança em Deus. There is no 99% trust in God. É uma extremidade ou é outra. It's either one extreme Ou or the você other. confia ou Either você you não trust confia. or you don't. Ou você tem sua vida 100% Either you have your dependente life da vontade de Deus, 100% dependent on the will of God. ou você não está sob a Or vontade de you're not Deus. under the Não will of existe God. meio There's caminho, no não in existe between. 50%. There's no 50%. E mesmo assim, depois de tudo aquilo, eles estavam assim And meio even que after all that, espantados. they were still kind Você of está espantado afraid. com o seu Deus? Are you afraid of your God? Você está espantado com o que ele faz? Afraid of what he's done? Are you? É. Ele é capaz de fazer muito mais do que He is pensamos capable of doing ou a lot imaginamos. more than what we think or imagine. Não é? Então, às vezes, cabe aí o espanto, né? So sometimes you might be afraid, because the verse says they were afraid, Quando ele faz mais do que nós when he does more imaginamos. than we Não é? imagine. Nós estamos right? esperando We might become aquela afraid. situação ali. Because we look at that E Deus faz situation, muito mais. and God does a lot more. Aí in o that nosso situation. espanto não And é so we- de não cremos em Deus. We become Mas afraid not because sabemos we que don't believe in Deus God, cuida but de we nós. know that God takes Deus care é of us. aquele que trabalha para He's the one aqueles who que o works esperam. on behalf of those who wait on Amém? Him. Amen. Então, nessa manhã, So this morning, igreja, church, vamos nos concentrar let's focus num Deus que tudo pode. on a God who can do all Um things, Deus que está conosco. a God who is with us. Ele depende apenas He depends only, né, que nós entendamos isso. or He asks only that we Nós understand that. precisamos de entender isso. And we need to understand Nós it precisamos de praticar isso. and practice it. Porque nós só vamos levar a esperança para os outros We will se only nós bring hope to tivermos others ela em nós. if we have it in us. Nós só vamos levar We will only a palavra bring de consolo. Nós a só word vamos of levar consolation, a palavra de the salvação word of salvation se ela realmente to estiver others if em it nós. truly is in us. E você, seja aqui, seja aí pelo Facebook. And you, whether you're online or Talvez here a in sua person, fé esteja maybe your assim faith pequenininha. is Como eu small. disse, a luz está quase Like I said, the apagando, o light fogo is está dimming, ali. the fire's vai e going volta. out, you know, kind of comes and goes. Creia, Believe, somente creia just que believe Deus that God pode resolver a sua, can resolve your circumstance, seu problema, a sua your aflição. problem, your affliction. Creia que o Believe Senhor Jesus Cristo that morreu na Jesus, cruz do who Calvário died para on te the salvar. cross to save you. Creia que Believe Ele that He espera você de braços abertos. waits for you with open arms. Mas que depende de você But it depends entregar on a you. It's sua on vida you to surrender your life nas mãos daquele into the que hands trabalha of the one who por works você. for you. Ele só On your pode behalf. fazer isso He can only se do você nele espera. If E you se você wait nele on the espera, Lord. And ele if you tem wait que on passar pela cruz do Calvário. Tem que passar pelo sangue And you have to derramado. go through the Tem que blood that's passar been shed. pela conversão, through conversion, mudança de vida. a change of lifestyle, Tem que se tornar uma nova and become criatura a new em Jesus creation Cristo. in Jesus. A salvação bate à tua porta. Salvation knocks at your door. A esperança e a fé bate à sua Hope and porta. faith knock at your door.
Mas é como diz Apocalipse: But eis it's que like estou à Revelation porta says, I e am at the bato. door and I knock. Se você me ouvir And if e you hear abrir a and sua open porta, your entrarei door, I e will cearei come com você e você comigo. in, and I'll abide É with you and you você with que me. tem que abrir a You're the porta one do who needs seu to coração, open the door a of your porta heart, da sua vida, para que of Jesus your entre life, so that e Jesus te can transforme enter and transform you num homem e numa mulher, into a woman or a com man fé, com with esperança faith and hope em Deus e in em God Jesus. and in Amém? Jesus. Amen. Deus nos abençoe nessa God manhã. bless you this Amém. morning. Amen. Amém. Tranquilo. Eu mandei um link para o Azaf, I sent Asaf a link. no WhatsApp. Quantos lembram essa canção que o pastor Paulo How many remember the mencionou? song that Pastor Paulo talked about? Quem é que estava cantando? Foi Who eu, was hein? singing it? Foi? Vem cá, Elaine, comigo. Elaine, if you'll join me. Fica tranquilo, eu sou um bom pastor. Don't worry, I'm a good pastor. Vai lá no teu microfone, Elaine. Azaf está preparando lá. Asaf is pulling up the link for the song. Let's stand to our feet. Acho que a Débora lembra também, não lembra? Débora? Maybe Deb remembers the song too. Vamos convidar o Milad para cantar com a gente nessa manhã. Show aí, Azaf? Did you find the song? Pode soltar. Tem um vídeo, não? Porque no vídeo tem a letra. Acho que é isso. Tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja. É essa, Paulo? Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Verdade. É meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Marcou história esse grupo, né? Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Yeah. É meu, somente meu todo trabalho. É Ele que opera em nós, querido. É Ele que nos cura. É Ele que nos abençoa. Descansar em mim. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, Father, we thank you for this morning, for your word todo encorajamento, Deus. and the encouragement. As ondas podem crescer, The waves may grow, mas o Senhor está no controle. but you're in control, E nós descansamos em Ti, and we Deus. rest in you, God. Senhor, que possamos Lord. praticar a fé. May we practice our faith, Temos into somente uma practice. ideologia de fé, not just having an ideology of mas faith, but prática de fé. practical faith, Sabendo que o Senhor está conosco. knowing that Deus. you're with us, God. Leva-nos em paz. Take us in peace. Seja uma semana abençoada. May we have a blessed Para week. nós e para aqueles que nos For ouvem us, nessa for manhã. those who are online with us Em this nome morning. de Jesus. In the name of Jesus. Bom domingo, Deus Have a abençoe, good queridos. Sunday. God bless.